Fala galera, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje nós iremos resolver alguns exercícios tratando de números inteiros com a multiplicação, com a divisão e com a potenciação. Então vamos lá. Antes, vocês precisam se lembrar que quando eu faço a multiplicação ou a divisão de números inteiros que envolvem os positivos e negativos, nós precisamos fazer o jogo de sinal. Se os sinais forem iguais, vai ficar positivo. Se os sinais forem diferentes, vai ficar negativo. Então vamos lá. Observe, nós temos que preencher essa tabela da seguinte forma. Nós temos 4 multiplicado por menos 3. Então observe, o 4 é um número positivo. Tá? Sempre que o número não tem nada do lado esquerdo é porque ele é um número positivo. Então 4 vezes 3 eu sei que é igual a 12. Como os sinais são diferentes, então nós vamos ter menos 12. 3 vezes 3 é igual a 9. Os sinais também são diferentes. Ó. O sinal do 3 aqui é positivo, então vai ficar menos 9. O 2 aqui também é positivo. 2 vezes 3 é igual a 6. Como os sinais são diferentes, vai ficar menos 6. 1 vezes 3 é igual a 3. Os sinais são diferentes. O sinal do 1 é mais, o sinal do 3 é menos. Vai ficar menos 3. E 0 vezes menos 3 vai ficar 0 apenas, porque 0 é nulo. Né? Então, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Agora nós temos menos 1 vezes menos 3. Então, primeiro eu vou fazer o produto só dos números. 1 vezes 3 é igual a 3. Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são iguais. Então, vai ficar mais 3 ou 3 positivo apenas. 2 vezes 3 é igual a 6. Os sinais são iguais. Não importa se é menos com menos. Os sinais são iguais. Então, vai ficar, o meu resultado é positivo. 3 vezes 3 é igual a 9. Os sinais são iguais. Vai ficar positivo. Então, 4, observe, ó. 4 vezes 3 é igual a 12. Os sinais são iguais. Ó, o sinal do 4 é menos, o sinal do 3 também é menos. Então vai ficar positivo. 5 vezes 3 é 15. Os sinais são iguais, então vai ficar positivo. 6 vezes 3 é 18. Os sinais são iguais e vai ficar positivo. Então nesse exercício nós tivemos dois números negativos sendo multiplicados. E quando dois números negativos são multiplicados, o resultado é um número positivo. Agora observe o seguinte, nós vamos multiplicar primeiro os números. 3 vezes 8 é igual a 24, e 24 vezes 5, vamos lá, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 2 é 10, 11, 12. 24 vezes 5 é igual a 120. Agora, qual é o sinal do nosso resultado? Então vamos fazer o seguinte, analisando os dois primeiros números, aqui eu tenho, os dois sinais são iguais. Então, o resultado dessa operação ficou positivo. Agora, este número, quando eu multipliquei por 5, olha, o sinal do 24 era positivo, o sinal do 5 era positivo. Os sinais eram iguais também. Então, nosso resultado é positivo. Vamos ao próximo exemplo. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 vezes 6, vamos armar a nossa conta. 6 vezes 8 é igual a 48. Sobe 4. 6 vezes 1, 6 com 4, que foi 108. E 108 vezes 4, 4 vezes 8 é 32, vai 3. 4 vezes 0, 0 com 3, que foi 3. 4 vezes 1, 4. 432. Agora, qual é o nosso resultado? Ele é positivo ou ele é negativo? Nós vamos analisar de dois em dois números agora. Primeiro, nós tínhamos aqui um número positivo e um número negativo. O resultado, como os sinais são diferentes, o primeiro resultado é negativo. Então, o nosso 6 aqui era um 6 negativo. Depois, quando a gente pegou esse resultado negativo e multiplicou pelo mais 3, olha só, os sinais ainda são diferentes, menos e mais. Então, o nosso resultado aqui foi negativo também. Depois, nós tínhamos o menos 18 vezes o menos 6. Então, os sinais aqui eram iguais. Como os sinais eram iguais, então 108 ficou positivo. E aí a gente multiplicou 108 por 4. O sinal do 108 era positivo, o sinal do 4 era negativo, então os sinais eram diferentes. Então, logo o resultado ficou negativo. Então, a nossa resposta é menos 432. Então, nesse caso, como que vocês vão fazer? Vocês multiplicam tudo primeiro, encontram o resultado, o produto desses números. E depois vocês analisam de dois em dois, né? Sinais diferentes fica negativo, sinais iguais fica positivo. Agora nós temos a divisão desses números, que vamos fazer a mesma coisa, dividindo primeiro os números e depois vendo qual é o sinal do nosso resultado. Vamos lá, 45 dividido por 3 é igual a 15. Agora, qual é o sinal do nosso resultado? Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes, aqui é menos e aqui é mais. Como os sinais são diferentes, a nossa resposta tem sinal negativo. 85 dividido por 5 é igual a quanto?
Vamos ver? 1 vezes 5, 5. Para 8, resta 3. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. 17 é a nossa resposta. E agora, qual é o sinal da nossa resposta? Como os dois sinais são dois sinais positivos, ou seja, são iguais, então a nossa resposta será um número positivo também. Agora nós temos 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. Os sinais são diferentes, um é menos, outro é mais, então a nossa resposta será um número negativo. 120 dividido por 8, nós vamos ter 1 vezes 8, 8, para 12, 4. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então a nossa resposta é 15. Como os dois sinais são iguais, a nossa resposta é um número positivo. Muito fácil, muito simples, assim. Agora nós vamos tratar de potenciação de números inteiros. Como que nós vamos fazer isso? Vocês sabem que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação dessa base de acordo com a quantidade que o meu expoente determinar. Então vamos lá. Se eu tenho menos 2 elevado a 4, bom, nós teríamos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então o que a gente faz inicialmente? Multiplica todos os números. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8 e 8 vezes 2 é igual a 16. Então nosso resultado é 16. Na potenciação, pessoal, a gente não precisa ficar fazendo um jogo de sinal. Basta a gente olhar para o expoente. Esse expoente é um número par. Se ele é um número par, o nosso resultado será positivo, ok? Então, sempre que a minha base for um número negativo, para saber o resultado final, eu olho para o expoente, tá? Se ele for par, vai ficar positivo. Se ele for ímpar, vai ficar negativo. Aqui nós temos 9 ao quadrado. Isso é mais 9 vezes mais 9. 9 vezes 9 é igual a 81. Veja bem, agora a minha base é positiva. E se a minha base é positiva, pessoal, eu não tenho nem o que falar. O meu resultado fica positivo também. Nesse caso, a gente nem precisa olhar para o expoente. Se a base é positiva, o resultado também é positivo. Agora nós temos uma base negativa, que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 é igual a 9, e 9 vezes 3 é igual a 27. Como a base é negativa e o expoente é um número ímpar, então o nosso resultado vai ser negativo também, ok? Então a gente vai usar esse macete só quando a base for negativa. Para a gente saber se o nosso resultado vai ser positivo ou negativo, a gente olha para o expoente. Se for um número par, vai ser um resultado positivo. Se for um número ímpar, vai ser um resultado negativo. Agora, quando a base for um número positivo, sempre vai ficar positiva a nossa resposta. Veja bem, potenciação com base 10 é muito simples, eu não preciso multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 várias vezes. Basta que você coloque 1, o nosso expoente é 6, então a gente coloca 6 zeros aqui. 3, 4, 6 zeros aqui. Então esse número é 1 milhão, ok? Muito fácil de resolver potência de base 10. Olha só, nós temos agora uma base, uma base negativa com expoente 4. Então eu já sei que o meu resultado vai ser positivo. Por quê? Porque a base é negativa, mas o expoente é um número par, então meu resultado vai ser positivo. Então vamos lá, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 é igual a 25, 25 vezes 5 é igual a 125 e 125 vezes 5 é igual a 625. E isso vai ser um resultado positivo, por quê? Porque o meu expoente é um número par. Agora, pessoal, nós temos um número negativo elevado a zero. Pessoal, todo número elevado a zero é igual a 1 e pronto, acabou. Tá? E esse 1 é positivo, sim. Todo e qualquer número que você eleve a zero vai te dar 1. E todo número que você eleve a 1 vai dar ele mesmo. Então, se eu tenho menos 4 com expoente 1, e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 4 elevado a 1 é igual ao menos 4. Ok, pessoal? Então, tá aí mais alguns exercícios corrigidos. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.